Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso canal de podcast NTT Data Brasil. Hoje vamos falar sobre a DWIMP no Connexus Cloud, no Guepardo Global Trade, estratégias essenciais para uma adaptação de sucesso com foco especial nas trading companies. Meu nome é Claudenir Scauser, eu sou o diretor da unidade de negócio da NTT Data Brasil, de comércio exterior, e trago comigo o meu colega Ricardo Almeida, que também trabalha aqui na nossa divisão de sucesso do cliente. Obrigado, Ricardo. Bem-vindo aí mais um episódio. Muito obrigado pela participação, pelo seu tempo em compartilhar aqui com a gente, os nossos ouvintes, os seguidores dos nossos canais, com os seus conhecimentos sobre esse tema que está tão na moda, né? Fica à vontade aí para se apresentar, Ricardo, tá? Obrigado, Claudenir. Sou o Ricardo, sou Head de CS aqui na NTT Data do GGT, né, do Guepardo Global Trader. Fico feliz de estar podendo participar mais uma vez aqui, compartilhar com vocês também um pouco sobre esse tema, né, e também estar trazendo algumas informações aí para a gente sobre as alterações e como está o processo de DWIMP também. Show de bola. Obrigado. Espero que todos apreciem o conteúdo. Deixem, por favor, interajam com a gente aí no nosso chat, mandando suas dúvidas, suas percepções sobre os temas que estaremos debatendo. Nosso objetivo hoje é, além de contextualizar todo o tema, trazer uma visão atualizada do que está acontecendo, do que foi publicado recentemente, do que e principalmente falar disso para as trade companies, que acabou se sentindo um pouco ali menos privilegiada dentro do desenvolvimento da DWIMP. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de introduzir o que é a DWIMP, para todo mundo ficar na mesma página, frente à substituição da DI, que é a Declaração de Importação, né, no Syscomex. Agora surge o Portal Único do Comércio Exterior, que é o PUComex, trazendo a DWIMP para substituir a DI. Bom, a DWIMP ela vem em substituição da DI num processo de modernização dos processos aduaneiros que está sendo conduzido pela Receita Federal, pelo governo brasileiro, um processo para tornar o comércio exterior mais otimizado, mais rápido, reduzir o custo do Brasil, reduzir a burocracia de se fazer negócios no Brasil, melhorar a segurança jurídica dos importadores e de quem atua ali, né, dentro desse segmento. E também queremos depois trazer a contextualização e mostrar como você faz uma DWIMP dentro do Connexus Cloud, dentro do Guepardo Global Trade, que é a tecnologia da NTT Data Brasil para esse fim específico. Nosso produto já está totalmente adaptado, atualizado e rodando sobre esse tópico. Bom, outra coisa que eu queria também deixar de aviso, enquanto o pessoal está ainda chegando aí para o nosso evento, você que está chegando agora, principalmente, é importante saber que esse é o terceiro evento consecutivo que a NTT Data Brasil faz sobre esse tópico. Esse foco específico dele é para as trading companies. Fizemos um outro para o importador, um outro para os despachantes e esse para trading companies. Não deixamos a trading company por último, por não achar mais ou menos importante. Foi uma sequência lógica que o nosso time desenhou para trazer o conteúdo. Vale a pena você, mesmo não sendo trading, ficar nesse conteúdo. Se você é trading, vale a pena você dar uma visitada nas outras apresentações que fizemos. Você vai conseguir ter uma ideia do panorama de como o tema do INPE está sendo tratado nos principais players que estão atuando em cima dessa nova mudança que a Receita Federal está trazendo para a gente hoje. Esqueci de algo, Ricardo. Concorda com essa visão? É isso aí mesmo. Tá tudo certinho, Claudio. Bom, pessoal, então, assim, a DWIMP ela veio para mudar o dia a dia das empresas, né? Mudar o dia a dia sobre como funcionam as empresas no comércio exterior. Algumas empresas, vai acabar com a trade, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então, a gente está trazendo esses conteúdos para trazer uma visão mais... compartilhando tudo que a gente coleta no mercado, de informação pública, informação que as pessoas compartilham da visão delas, e compilação disso tudo pelo nosso time de marketing e de inteligência de mercado, que está aqui nos apoiando também nesse evento.
Mas o que eu acho muito importante trazer para você, trading, que está aqui com a gente agora? Nós, da NTT Data, somos líderes do mercado nacional de comércio exterior para a Trading Company. A operação da Conexus, que foi adquirida pela NTT Data, a gente está nas maiores trades, nas principais trades, a nossa carteira de trade ela é imensa, né, dentro do market share aí de mercado. Somos líderes em disparado, produto que saiu à frente, entrega diferencial, e a gente não está preocupado só em trazer para você, nosso cliente, a do INPE. É a do INPE conectada com todo o ecossistema da sua empresa. Finanças, LPCO, que veio substituir a LI, catálogo de produtos, faturamento, controle de estoque, parte fiscal, tudo, câmbio, tudo. Então, não é só um módulo do INPE. Nossa solução ela entrega uma abrangência muito maior de controle, de cobertura na sua empresa, vai te trazer essa necessidade. Mas sem falar mais sobre nós, acho que já deu, né? Vou começar a explorar um pouco aí os conhecimentos do Ricardo, que tem muito a agregar. Nós atuamos na Econexus, eu estou há mais de 27 anos, o Ricardo pouquinho mais de 20, né, Ricardo? Isso aí. Atuando no comércio exterior, e temos um conhecimento nesse meu amigo que está aqui nos prestigiando hoje, imenso para a gente explorar. Ricardo, eu quero já deixar a primeira pergunta, enquanto o pessoal vai interagindo aí, deixando as perguntas deles, depois a gente tenta responder. Mas a minha pergunta é, o papel da trade com a do INPE, ele está ameaçado? Porque todo mundo fala, a trade vai acabar, a trade não vai acabar, o benefício vai acabar, lá, lá. A do INPE é um ponto de ameaça para a Trading Company? É um ponto de alerta, né? Para todo mundo que está fazendo comércio exterior. Mas para trading, ela gera oportunidades, tá, Claudinho? Muita oportunidade, se a gente for parar para pensar. Porque você está entrando agora numa zona que ela é uma zona que está todo mundo procurando entender. Então, quem sai na frente, a trade, como ela tem essa especialidade para tratar com o produto, ela tem uma capacidade de adaptativa no comércio exterior muito maior do que uma simples importadora ou um distribuidor que faz sozinho. Então, você consegue administrar melhor essas modificações e se adaptar até um pouco mais rápido nessa parte de alteração do próprio do comércio exterior. Então, eu entendo que vai ter mais oportunidade, e é claro, é um desafio para a Trade Company, porque ela vai poder oferecer serviços, tá? À frente de qualquer um que está sozinho. Por exemplo, a parte de consultoria para o catálogo, a parte de desenvolvimento do LPCO. Então, quem não quer se adaptar, não tem como se adaptar e entender nesse momento que está pronto para entrar para uma do INPE, ele pode procurar uma trade company, ele pode terceirizar a operação para trade, nem que seja para uma assessoria também, né? E essa trading está ajudando ele a entrar nesse novo modelo que está aparecendo aí para importação, a entender, a fazer o catálogo, a fazer o LPCO, ou até mesmo, eu não consigo absorver isso, eu quero fazer uma operação por encomenda ou por conta e ordem. Então, a trade ela vai ser responsável pelo catálogo do produto, ela vai conseguir fazer todas essas interações de forma direta no Pucomex e entregar essa operação para quem não consegue, não está conseguindo acompanhar, se adaptar e entregar isso de uma forma segura, ter isso de uma forma segura dentro da própria empresa. Então, a trade ela tem essa capacidade adaptativa e ela pode oferecer esse serviço. Então, eu entendo que, além do desafio que você é posto no mercado, também é posta também uma oportunidade para ela, né? As trades, elas são um tipo de negócio muito dinâmico, né? E até porque, assim, o que leva alguém a escolher ou não uma trading? A gente vai aí para uma linha de muito vasta, né? O que leva o cara a escolher a trade, por que escolher a trade, a questão da redução de custos, os caras ser especialistas, ter essa capacidade de se adaptar às tendências do mercado, ajudar a empresa a reduzir custo, né? Trazer também a parte dos benefícios fiscais, ajudar no financiamento da operação, enfim, os caras
trazem para o dia a dia de quem usa uma trade nas suas operações muita vantagem. E eu acho que esse ponto que você trouxe aí da adaptação para a do INPE, ela é um ponto crucial, cara. É um ponto que ajuda demais as empresas dentro desse turbilhão de desafios que a do INPE está trazendo, né? Bom, a gente tem também, o Ricardo... desculpa, você ia falar, eu te interrompi. Fica à vontade. Ah, tá, desculpa. Eu ia falar que justamente, né, essa questão da especialidade dela e a massa também de capacidade de negociar com vários fornecedores, tudo, isso gera também essa economia que você falou, né? Então, a parte de gestão do processo da trade com vários produtos diferentes e com vários fornecedores diferentes também acaba dando uma robustez na operação para quem está querendo importar, né, sozinho ou até mesmo se adaptar nisso daí, né? Legal. Bom, pessoal, a gente também tem a questão do cronograma de lançamento da do INPE, que eu vou até pedir para o pessoal colocar aí na tela o cronograma, por favor. A gente tem um cronograma do governo de adaptação das operações de comércio exterior para a do INPE. Esse cronograma, ele começou em outubro do ano passado, de 2024, e a gente agora entra em janeiro a março de 2025, com outras operações também acontecendo, que acabaram tendo algumas mudanças. Existe um segundo cronograma, onde o governo detalhou melhor essa parte de 2025, com os órgãos anuentes, que é esse segundo aí, né, onde ele trouxe cada órgão anuente, em que período que cada um entraria no ar, e isso foi gerando discussões diversas, né? Pô, a Receita está seguindo bem ali os prazos, né? O que a gente percebeu nesse cronograma de como um todo, né? Uma expectativa muito grande como a Receita estava conduzindo, um nível de profissionalismo e de responsabilidade sem igual, né? Uma mudança gigantesca nos softwares da Receita. E aconteceu que teve algumas prorrogações. No dia 6 de março, foi divulgado aí algumas prorrogações de alguns órgãos anuentes, igual vocês podem ver na tela, né, o comunicado oficial. Também foi divulgado na rede social de um dos sponsors dentro da Receita Federal, que estava tocando sobre o tema, o Thiago Barbosa, divulgou ali que foi prorrogada a obrigatoriedade da DUI para alguns tipos de operação, principalmente ligado à ANP, a MCTI, Correios, enfim, alguns órgãos tiveram algumas prorrogações, de qualquer forma que isso trouxe um certo desconforto, mas teve uma justificativa, pelo que nos parece de forma extraoficial. Isso está ligado à complexidade da Receita Federal de se conectar com todos os órgãos anuentes, com os estados para a parte de ICMS, né, Ricardo? Teve bastante discussão sobre isso, porque tudo que tinha conectado com bancos, com as unidades de cada estado responsáveis pelo ICMS para exoneração, recolhimento, passa a ter que se conectar com um novo software. Então, fica sujeito à verba orçamentária de cada órgão e entidade do governo específico para se adaptar. Lógico que teve tempo, mas, além da do INPE, tem outras prioridades, outros projetos que o governo trata sobre o tema. Então, essa atualização, alguns prazos que eram janeiro, fevereiro, março, foram prorrogados para 1º de abril. Essa foi a mudança significativa. Porém, mas eu estou me adaptando. Não para, você ganhou uma sobrevida, porque a gente já está atrasado. Quem não começou a fazer, quem não se adaptou, já está atrasado. Não pare, não relaxe com essa prorrogação, né? E aí tem um tópico que a gente fala bastante. Olhando o cronograma, vocês perceberam que vocês não veem nada de trading? Né? O que eu ouço, que o Ricardo também já me falou, que ouve aí de todos os clientes, cara, esqueceram da trading. Né? Vários indícios ali no projeto, parece que a trading é um agente estranho dentro da do INPE. Não é que não funcione para trade, a trade é obrigatória igual a toda empresa. Né? Mas parece que ela ficou esquecida, né, Ricardo? Você teve também essa percepção?
Tive, principalmente na montagem do projeto, quando a gente viu e tinha algumas situações ali, deu para perceber que não houve uma voz muito ativa. A questão do catálogo do produto, então a gente teve discussão com alguns clientes que foram no Procomex e eles colocaram essa questão do catálogo de produto para poder ser rediscutido com a Serpro. A questão do débito dos impostos também, que agora, anteriormente, a Trade ela conseguia fazer esse débito do imposto direto na conta do cliente, né? Então registrava no meu nome, mas ele era como importador por conta e ordem, fazia. Atualmente ele só faz na conta só do importador, né? Então tem essas modificações, para mim, foram alguns indícios de que a Trade mesmo ela não teve uma participação ativa. Eu não conheço ninguém que participou ativamente e que fala assim, cara, olharam para a Trade, lembraram dela aqui. Ela foi tratada como se fosse um importador. Foi isso que ficou parecido. Exatamente. Ô, Ricardo, no primeiro momento, assim, agora pensando aqui, eu sou uma trading e eu quero saber o que muda para mim nesse primeiro momento com a Duimp. Qual o impacto que eu tenho na minha operação? Bom, nesse primeiro momento a gente vai ter que ter uma adaptação a um novo modelo, né, de trabalho, tá? Principalmente de comunicação com a Receita Federal. Então, mudou a forma que a gente fazia interação. Hoje a gente passa por uma estrutura. Vou falar um pouquinho mais técnico, tá, pessoal? A gente vai usar um pouquinho mais agora as APIs de comunicação. Então, seu sistema tem que estar adaptado, né? Conexus Cloud já está, o GGT adaptado para fazer essas comunicações, seja dos atributos do catálogo do produto, o próprio catálogo do produto, para fazer para quem é gestor, né? Então você consegue trazer essas informações e enviar para a Receita Federal de uma forma mais dinâmica. Anteriormente a gente não tinha esse acesso muito bem estruturado com a própria Receita Federal, então no portal do Siscomex. Então existe uma automação melhor, né, e maior, e a gente consegue oferecer isso de uma forma já nativa para a gente aqui dentro do software, mas muda essa forma de comunicação. O relacionamento agora, ela praticamente ela passa a ter uma interatividade muito maior quando a gente fala com os softwares, tá? Agora, em termos de usabilidade do portal, ela fez o portal, deixou isso bem transparente também para quem não tem nenhum sistema para poder estar usando lá dentro, mas é meio inviável quando você vai olhar a parte do que você tem que trabalhar, né? Dentro do próprio portal, porque a nível de item, catálogo de produto, você tem muita digitação, muita coisa para poder estar fazendo esse tipo de operação. Tá? Essa é a primeira parte que a gente vê que muda bastante. E em relação aos clientes, né, essa comunicação também muda. Quando a gente fala o seguinte, olha só, você vai fazer a operação comigo, beleza? Se eu for uma trade company, então eu preciso receber seu produto de forma antecipada, não é mais aquela troca de informação muito em cima da hora, né? Para quem não conhece, o cliente é novo, vai trazer um produto, eu tenho que responder uma série de atributos, então eu tenho que começar uma comunicação e olhar um pouco para a minha operação um pouco mais cedo, né? O ideal, quanto mais cedo, melhor. Então, você tem operações que você pode fazer hoje dentro da Duimp. A gente teve caso de cliente que fez aqui, registrou a Duimp e teve o desembaraço antes do navio chegar. Então, mas se eu receber um catálogo de produto para fazer, são mil itens, são tantos itens, vão entrar. Então, eu preciso conhecer o produto, a gente tem que conhecer bem o produto, né? Esse cliente ele já tem um catálogo de produto que você está trazendo para sua trading company já estruturado, não tem, vai ter que fazer, tem que estudar. Então são perguntas que eles vão surgindo ali. Se vai precisar do LPCO, mudou também a forma, né, da interação do LPCO, um pouco em relação principalmente a órgãos como a Anvisa. Então mexeu um pouquinho na estrutura ali de como é feita o peticionamento, né? Já tem o LPCO, já está mais fácil. Beleza, mas tem que entender, né? Como é que vai fazer. Tem coisas que agora você consegue fazer retificação no LPCO, a do INPE você vai conseguir também fazer a retificação, mas a gente vai ter que ter uma interação nesse começo para essas engrenagens iniciais elas estarem bem mais alinhadas. Por exemplo, se a trading
vai ter acesso ao catálogo de produto em nome do cliente para poder puxar a informação, ou, né, como gestor do produto, ou se ele vai ter que me mandar um arquivo, né, para eu poder importar se ele já tiver um catálogo de produto. E vou ter que adicionar esses produtos como sendo meus, no meu código do importador, com eu sendo importador, a Trade Company, e está transmitindo isso para o Pucomex, esses itens com esses atributos, passando ela a ser responsável por aquelas informações que estão ali. Não é porque veio de um cliente que ela vai assinar cegamente, né? Sem olhar o conteúdo daquilo que ela está fazendo, porque ela acaba sendo a responsável maior da operação. Ô, Ricardo, essa parte do cadastro do produto, eu acredito que o do INPE, ela meio que deu para a gente uma fala do famoso eu já falei, eu sempre falei disso, né? Ninguém nunca deu importância. Porque muitas tradings pequenas, principalmente, as grandes já modernizaram há muito tempo quanto a isso, e o despachante, eles sempre olharam o produto como algo. Produto despachante eu preciso classificar, tem que saber se é carga perigosa, mas eles nunca controlaram um cadastro de produto no sistema deles, assim, exemplar, né? Vamos falar assim. Sempre aí fica aquele cadastro de produto. Assim, quantos produtos você tem na sua base, você despachante? Eu tenho 150 mil produtos. Porque sempre ele recadastra o produto. Muita trade pequena, quando a gente estava implantando o software, nosso software, a gente se encontrava no processo de implantação com esse cenário, um cadastro de produto desvalorizado. Né? E tinha muitos problemas que eram gerados por falta de gestão do catálogo de produto. Vem a Receita e fala, até eu vou olhar o seu produto diferente. Você agora não tem opção de não controlar o produto. De lei. Né? Uhum. Então, assim, você já tinha um certo risco lá atrás. Hoje, não tem discussão mais. O cadastro de produto precisa, para do INPE ficar de pé, automaticamente LPCO, que o catálogo de produtos tem uma responsabilidade, uma conexão muito segura com o que você tem hoje de cadastro de produtos no seu software. Né? Mas, Ricardo, quais são os desafios específicos para uma trading company? Você falou ali agora do que muda, mas assim, eu imagino que o desafio já começa na parte do catálogo, né? Ali mesmo já nasce o primeiro, né? Exatamente, Colin. Esse é o primeiro desafio, porque principalmente para as empresas pequenas que tinham essa mentalidade de só entrar o produto, não, eu não estou conhecendo o produto, porque para mim vai entrar na DI, vai sair na outra nota, pronto, acabou, zerou o estoque. Era praticamente uma empresa que vendia um incentivo, né? Então, ela tem que conhecer agora o produto. Essa é a dificuldade. Opa, teve um freio de arrumação aí no meio do caminho, que é o quê? Você vai ter que conhecer o que você está trazendo. Então, como assim? Vou ter que colocar todas as características que, às vezes, o despachante tinha aquela preocupação de colocar numa descrição, né? Eu vou ter que colocar isso no meu catálogo de produto e eu vou ter que utilizar esse produto, tá? Em todas as importações recorrentes que vierem com ele. Então, às vezes o despachante, eu fazia uma operação com o despachante, era um código, poderia estar fazendo com outro, era outro código, era outra descrição, mas era o mesmo produto, mudava uma coisinha ou outra aqui. Só que, na verdade, então, o governo ele fez o quê? Ele unificou isso e pediu para simplificar a descrição e colocou uma tabelinha que você tem que responder as especificações ali. Então, esse catálogo de produto ele tem essa dificuldade de você ter que responder isso. Então, até mesmo quando você está negociando um produto, você tem que descobrir com o seu fornecedor, né, quais são aquelas informações que estão no atributo que precisam ser respondidas. Porque muitas delas são a nível até mesmo de composição química, outras de informações técnicas que são bem puxadas. Então, tem que ter esse conhecimento. Esse é um primeiro desafio que eu acho. Tá? Outros desafios que a gente vai ter é o quê? Tem que ter o ECPF habilitado também e vinculado para imposto. Então, o ECPF ele acaba sendo agora aqui uma situação que ele está vinculado a uma conta para débito. Então, isso aí já começa a tratar sendo dentro da conta do importador.
Então, por exemplo, tem importação por conta e ordem. Eu consigo agora solicitar numerário para o meu cliente. O meu cliente queria que eu fizesse toda a parte do processo para ele. Peço o numerário, debita na minha conta, não debitar na conta dele. Eu não vou mais conseguir solicitar débito na conta do meu cliente. Eu vou ter que ter uma esse conta trâmite. por CPF, não é isso? Na verdade, eu posso até ter mais conta, mas o problema maior é que eu não consigo escolher do meu. Qual conta para qual cliente? Corre risco de errar ali, né? Exatamente. Não tem como escolher. O débito é automático. E agora é uma cadência de contas, né? Você tem o seu CPF, você vai botando a conta, ele vai tentar debitar na primeira, na segunda, na terceira, até ele achar o saldo para poder debitar os impostos. Então ele tem essa, você pode colocar a padrão e ele vai, e tem as outras que ficam logo abaixo da padrão que você pode escolher para fazer o débito. Esse é mais um indício que não entenderam, não conseguiram adequar a Trading Company para esse processo da DWIMP, né? Exatamente, eu tenho a mesma Ou impressão. aí que as trades começam a discutir. Eu coloco vários CPFs e vinculo o cliente a um CPF, para não ter o risco de trocar. Ou eu passo a receber o numerário dos impostos do cliente, que é um controle a mais, esse dinheiro passa pela minha conta, para depois eu usar todos os débitos dos impostos na minha conta. Que na verdade o cliente vai sair o dinheiro da conta dele, né? Porém, você gera uma burocracia a mais lá para o seu cliente, tem um incômodo, você tem todo um controle financeiro para saber se o dinheiro caiu na conta para registrar do INPE, porque depois que registrou o dinheiro já saiu, se o cliente não depositou, você pode ter um descasamento de fluxo de caixa. Enfim, você gera uma burocracia de back-office adicional para isso funcionar, né, Ricardo? Sim, sim. Isso aí. A questão, às vezes, você tem esse trâmite já até alinhado por procedimentos dentro da própria empresa, né? Ó, a gente assinou, o meu cliente, ele obrigatoriamente ele quer que os débitos dos impostos sejam feitos na conta dele. Então, ok, não tem problema. Na DI, sem nenhum problema. Na do INPE, já temos esse problema aí, né? Que não Legal. vai dar para poder fazer dessa forma. Então, muda a relação um pouquinho do cliente, tem que revisar os contratos, né? É o ideal aí a própria trade voltar um pouquinho na mesa da negociação, porque às vezes você tem coisas que também era valores por LI, valores por do INPE, débitos de impostos. Então isso tudo vai voltar um pouquinho um retrabalho ali na parte comercial da trade, mas é o que foi imposto pelo modelo, né? Então, para mim, o maior desafio é o catálogo, Ricardo. Não sei se você consegue enxergar da mesma forma que eu, ou você tem a visão, porque, por exemplo, eu, trade, não conheço o produto igual você acabou de explicar, então eu dependo do meu cliente para montar o catálogo. Eu já tenho visto clientes nossos falando assim para o cliente dele: monta o seu catálogo, exporta ele para mim para eu ver o que você entende. Porque senão ele vai ter que pegar a documentação técnica de produto. É lógico que o catálogo, pessoal, você tem algumas LCMs que são menos controladas, que é muito simples montar o catálogo. Tem outros LCMs que você tem que pegar a especificação técnica do produto, você tem que envolver o time de engenharia, você tem que pedir laudo do fabricante no exterior, informações técnicas. Depende de cada produto, não é tudo igual. Né? Tem LCM que nem pergunta muita coisa. Tem LCM que tem 18 itens para você responder. E essas respostas, elas são dinâmicas. Dependendo do que você responder numa pergunta, ele muda as próximas perguntas. Né? Então, a falta de informação e a proximidade que a trade vai ter com o cliente dela, que o Ricardo trouxe para a gente na minha pergunta anterior, para mim é o maior desafio. Para mim é um dos maiores desafios. Concorda, Ricardinho? Concordo. Perfeito. Gênero, número Eu e tenho mais grau. um monte de pergunta, Ricardo, mas assim, para a gente não ficar muito cansativo com o pessoal, vamos mostrar para eles como que ficou do INPE dentro do Guepar, do GGT, dentro do Connexus Cloud, pode ser? Compartilhe com o pessoal. Pode, vamos fazer rapidinho aqui para não tomar muito tempo da galera também. Pessoal, antes da gente começar, tá? Só colocar para vocês aqui que a gente teve muito cuidado, tá? De manter um fluxo muito parecido, sistemicamente falando, entre a DI e a do INPE. Então, até porque nós vamos ter fase de transição, tá? Estamos tendo, conforme a gente falou, né?
vocês vão ter processos que vão ser feitos por DI e processos que ainda vão ser feitos por do INPE. Então, não fizemos uma disruptura assim, de parte procedimental dentro do sistema. Nós vamos continuar abrindo o processo, que ele é muito importante dentro do GGT. Esse processo, uma vez ele aberto, a gente vai gerar novamente uma referência externa para esse processo. Vamos ter a parte de controle também de processos dentro do sistema com a invoice. Ela ainda continua sendo o documento mais importante em termos de produto, a própria conhecimento de transporte. Então, aqui a gente, dentro da invoice, nós vamos fazer todos os registros dos itens, todas as informações pertinentes à operação. E uma mudança grande que a gente teve trazer para dentro da invoice foi o quê? A parte dos atributos. Então, hoje você trata os impostos, os atributos ali e fundamentos legais por item dentro do próprio GGT. Então, já na parte de invoice, então você consegue antecipar o que vai ter no registro do INPE, fazendo isso tornar uma dinâmica muito melhor para registro. A parte do conhecimento de transporte, que o pessoal sempre fala que é a parte do CCT, nós continuamos ainda com a integração, tá, do Syscomex Carga e do CCT aéreo, do modal aéreo, sendo que o conhecimento aqui a gente vai trazer os dados do Syscomex Carga e faz a criação depois também dos itens, né? E aqui a gente está passando para vocês, um pouquinho antes dessa parte obrigatória para vocês, a parte do catálogo de produtos, dos preenchimentos dos atributos, que ele é muito importante nessa vinculação. Esse catálogo de produto, ele vai trazer ali todos os dados que a gente vai trazer do conhecimento dos produtos para gerar um registro correto. E no conhecimento de transporte aqui, pelo número do CE, nós vamos fazer a ligação dessas informações com o que existe dentro do Pucomex. Então, nós vamos recuperar o Syscomex Carga, faço o cadastramento automático do meu BL, tá? Com as informações de container, despesa, valores do frete, tudo direitinho, para ter o reaproveitamento. Tá? Mas o Pucomex não recupera automaticamente do Syscarga? Sim, mas eu tenho que mandar todos os débitos dos impostos dentro da do INPE, dentro do Syscarga. Aqui na tela da do INPE, eu vou jogar o número do processo e nós vamos fazer a geração dessa do INPE. Ele continua fazendo a leitura da parte operacional, da parte de conhecimento de transporte e também da parte aqui do INPE, tá? da invoice. Ele não gera o número da do INPE, conforme eu mostrei aqui para vocês. Esse número de do INPE ele é gerado quando a gente faz a transmissão. Eu posso trabalhar aqui os textos complementares, faço a montagem dos textos complementares, para vocês verem. Então, eu posso ter textos padrões, né? E esses textos eles vão ser exportados para o Pucomex também, para facilitar a conferência de algum item lá também de informações da própria do INPE. Todos os itens são importados da invoice e gerados essas informações aqui. Por item, a gente vai ter valores ali, condições de pagamento, né? O método de valoração, dados de LPCO, se teve algum vínculo com LPCO, vínculo com certificados de Mercosul ou outras do INPE, e valores também, as pessoas, quem é o importador, valores do processo, né, para aquele item, e os cálculos de imposto de forma unitária. Tá bom? Essa parte é a parte do catálogo de produtos, que você pode fazer uma conferência entre os dados que estavam dentro da invoice lá do catálogo e também o que você tem. O resumo, tá? Apesar da gente não ter mais adições, mas eu faço o cálculo da adição para poder fazer o cálculo da taxa do Syscomex. O sistema calcula automaticamente todos os impostos e já vincula para a conta de débito. Quando a do INPE retorna, a gente gera uma SP automática. Posso também fazer aqui a geração do extrato. Na verdade, esse é um extrato que ele é interno do GGT, tá? Ele só vai servir para você fazer uma conferência, ele não é o extrato oficial, e ele é bem detalhado. Então, a ideia é de trazer todas as informações por item para permitir uma melhor consulta para vocês. Bom,
finalizo o registro. E agora eu vou fazer o quê? Posso alterar também antes de mandar, né? Abro ali, faço a transmissão e eu sigo os mesmos passos quase que dentro do PoolComex. Primeiro eu transmito, ele vai fazer a comunicação, vai mandar para lá. A partir do momento que eu transmito, pessoal, ele vai me retornar o número da do INPE também. Então eu vou ter o número da do INPE aqui e vou ter também essa do INPE lá dentro do próprio Comex, tá? Então pode ficar tranquilo, eu não vou atualizar aqui rapidinho para mostrar para vocês. Tá? Ela está ali registrada a situação dela, né? Eu posso fazer o diagnóstico, eu sou obrigado a diagnosticar, então eu faço o diagnóstico. É uma coisa que ficou bem mais dinâmico esse fluxo, ficou um fluxo interessante, porque você transmite, valida o dado, e depois, se tiver tudo certo, você pode prosseguir para o registro. Então, deu tudo certo aqui no meu registro, diagnosticado, ele está em processamento ali, eu vou clicar para dar uma atualizada, não vou esperar o webhook me alterar a situação, ele já alterou aqui. Valido todos os resultados do diagnóstico, não teve nenhum erro impeditivo. E eu consigo já fazer o registrar. Continua tendo, tá, os canais direitinho, os mesmos da DI. E ele vai dar ali, ó, registrado com sucesso. A partir desse momento, a minha do INPE ela já está aqui. Então, diferente um pouquinho da DI que a gente estava no GGT, nós temos uma única tela onde você faz, consulta, né, envia, recebe, faz todo o processo da do INPE em uma única tela. Isso dinamiza mais ainda o processo, tá? E vocês vão conseguir ter todas essas informações dentro do GGT para estar fazendo a emissão de notas fiscais, fechamento de contrato de câmbio, se precisar, contabilização de variação cambial e está fazendo um acompanhamento operacional ali do desembaraço, dos canais, todas essas informações dentro do nosso sistema. Então, dessa forma, bem rapidinho, queria passar para vocês algumas funcionalidades que nós temos aqui para tratar dentro do GGT, do Connexus Cloud. Show de bola. Conseguimos ter uma visão, um overview aí bem legal do todo. É importante essa visão do... Primeiro, ter o que tem na DI, porque é uma fase de angústia, né? Estou mudando, eu sempre fiz assim. Existe uma questão também cultural do comércio exterior ser um segmento muito tradicional, estão mexendo no... Pô, não precisava, está muito atrasado. Igual você deu o relato aí do cliente que registrou a do INPE e desembaraçou antecipado, um monte de coisa legal. O melhor do INPE não veio ainda, o melhor da LPCO não veio ainda. Nós estamos ainda se adaptando. O desembaraço antecipado, a liberação da parte incontroversa de uma carga, para não ficar a carga toda parada, a armazenagem do todo, a questão de você fazer LPCO guarda-chuva, não ter que fazer uma LI para cada embarque, uma LPCO para cada embarque, isso tudo vai se adaptar com o tempo. Essa é a fase final do projeto. Inclusive, eu sugiro você consultar mais sobre todas as melhorias que a do INPE, LPCO e catálogo de produtos pretende trazer para o seu dia a dia. Não é só um investimento ou uma adaptação. Vou pedir para o nosso time deixar ali no link das mensagens os links dos outros vídeos e conteúdos que temos no nosso blog, nos nossos conteúdos ali nos nossos canais, que trazemos essas informações para o nosso mercado. Mas, Ricardo, aí surgem as perguntas agora, cara. Queria tirar algumas dúvidas. Se o cliente da trading, por exemplo, possui um despachante externo, quem faz o do INPE? Bom, é o cliente da trade. Agora, na verdade, a do INPE, ela passa a ter um foco maior da trade, né? Então, a trade, ela está como importador ali, a gente viu o próprio catálogo do produto, ele é do importador. Então, tudo é uma questão de ajuste, né, no foco, mas ela passa a ter a responsabilidade maior da trade por compliance. Eu acho legal. Quem faz esses registros é o próprio despachante da trade, né? Então, não do cliente, né? Não do cliente.
Mas e se o cliente fala assim, trading, você para fazer meu processo, você vai ter que usar o meu despachante. Isso não tem Bom, problema, porque já fazem isso em alguns casos hoje com a DI, sim, né? A relação é assim, sim, ó, quem faz a DI hoje é a trading, quem continua fazendo a do INPE? A trading, não a muda, trade né? Não não muda. muda. Então, quem faz o catálogo de produtos é quem faz a do INPE, então é a trade. Exatamente. Independente se é conta própria, conteúdo de encomenda, quem Ainda faz seria a trade. a trade, tá? Então, só para deixar todo mundo nessa mesma página. É, nada impeça que a trading faça um contrato com o Ah, não. despachante e ele use o Sim, software do despachante para fazer tudo lá. isso aí. E o Ou nosso ele software traga, consegue ajudar essa trade mesmo assim? consegue. A trade ela pode fazer o seguinte, nesse meio caminho aí, né, trazer o despachante também para que ele faça essa parte do registro usando o GGT, né? Então ele pode trazer também ali, existem travas sistêmicas que permite que o despachante acesse o sistema, veja só um determinado processo de um determinado cliente, né? Ou determinados processos daquele determinado cliente consiga atuar naquilo ali, né? Então, o sistema ele consegue fazer esse modus operandi ali da operação da invoice, conhecimento de transporte. Você consegue limitar as telas que ele também consegue acessar e ele fazer esse input também usando até mesmo o nosso próprio sistema. E também ele pode, nada impeça também que a gente faça envios, né, de determinados documentos para que ele também possa fazer alguma validação, né, ou disponibilizar relatórios também para ele fazer isso aí também envio dentro da plataforma por fora, né? Ele pode receber informações ali, tá auditando. Então, eu acho que o melhor modelo quando ele não tem o software o GGT também no despachante para ele trabalhar é trazer ele para a operação integrada dentro do GGT, né? Então, por quê? Você tem um ecossistema já montado ali aonde você consegue enviar informações, receber informações da Receita Federal, já está integrado já com todas as APIs desenvolvidas, você já consegue montar o seu fluxo operacional bem mais redondinho. Então já é um ganha-ganha muito grande da minha visão. Legal. Eu vejo uma oportunidade muito grande no que você falou no início, quando o cliente do nosso cliente trading, quando o cliente da trade impõe o uso do despachante, a trade que usa o nosso software consegue colocar esse despachante para fazer dentro do software dela. Então, ele acaba atendendo todo esse universo. Mas se o despachante fizer com o software deles, a gente também consegue importar Ah, do INPE, sim, tá? sim, sim. Catálogo do INPE, é um cenário tranquilo para fazer, não tem nenhum problema, tá? O software consegue controlar muito bem. Agora, tem outro detalhe, se a trading tem um despachante interno, né? Como o Conexus Cloud pode ajudar ele com a do INPE? A Trade tem um despachante dela, lá dentro. Também a Sim, gente faz todo o processo para eles? todo o processo. Esse é o cenário, tipo assim, ideal no caso, né? Porque você tem a parte operacional, onde eles conseguem auditar quais são os itens, entregar um refino melhor do processo para que o despachante valide quais são os itens que ele tem que fazer o preenchimento do catálogo de produto, fazer o envio para o Pucomex, já integrar a operação, já receber essa invoice do analista, ele audita ali a parte que são dos procedimentos, que vai facilitar muito para o despachante, porque hoje a gente percebeu que boa parte, né, do registro ele vai estar hoje da dificuldade na montagem do catálogo. Então, quando o despachante interno já conseguiu trabalhar bem isso dentro do catálogo de produto internamente, os fundamentos legais, que são os atributos, né, da do INPE, eles são bem mais tranquila de lidar, porque você vai usar o fundamento para cálculo de imposto, que é regime de importação, algum ex, então ele já antecipou muito o trabalho dele. Então, eu vou conseguir fazer o catálogo, enviar para o Pucomex, manter as minhas atualizações, receber também. Se eu fizer alguma lá, eu posso trazer para cá.
vai ter um impacto direto dentro do meu catálogo quando eu fizer uma consulta. Vou fazer a minha do INPE, enviar ela, vou fazer meu LPCO, já está integrado com a operação. Então, é um ecossistema que ele já está pronto ali para poder ter toda a operação no único local. Então, facilita até a comunicação internamente, né? Então, quando você está com um despachante falando a mesma linguagem do operacional, né, a mesma invoice, o mesmo registro, é muito mais dinâmico. Legal. Ricardo, uma pergunta que eu escuto bastante dos clientes, essa que eu vou falar agora, tá? Se o cliente, eu tenho uma trade, eu sou uma trade, né? Obviamente, ele fez a pergunta para a gente, e eu tenho um cliente que ele faz parte das operações com a minha empresa e parte ele divide com outra trade, porque eles entendem que essa divisão de fornecedor ela é saudável, né? Para comparar nível de serviço, para mitigar risco, enfim, ele divide as operações. Como que funciona esse cenário da Duimp? Muda o que assim para o dia a dia? Primeiro é a parte do relacionamento, que a gente vai ter que entender aí. Se você for falar assim, pode fazer isso, pode continuar. Mas a questão agora, por exemplo, eu sou uma trade, meu cliente faz a importação, ele vai fazer comigo, eu vou ter que fazer ele vai ter que me mandar quais são os produtos para eu poder receber isso e eu vou gerenciar. Como esse produto ele não vai ser mais registrado no catálogo dele, eu não preciso ser o gestor, porque eu não vou registrar no nome dele, a do INPE vai estar no meu nome. É uma divisão que ela vai ter o quê? Um fluxo de trabalho normal. Então, ele não vai alterar tanto A trade assim. faz independente ali e toca a vida. Ela toca a vida, né? Não tem muito uma alteração. Para o cliente, o que muda um pouco é que o seguinte: se ele quiser receber algum tipo de informação para ele ter visibilidade no sistema dele, ou ele criar um BI, alguma coisa que seja, dependendo, por exemplo, da do INPE, ele não consegue consultar, igual ele tinha no Syscomex, poder ir lá e consultar direto, né? Entendi, né? Pegar, me manda o XML para eu Não consumir tem o aqui e XML colocar. ali. Não vai ter o XML. Mas a vantagem que a gente vê nesse processo, quando o cliente ele quer receber algumas informações, que o GGT tem isso muito bom, e eu acho que é um ponto diferencial, são a possibilidade de comunicar pelo cliente, de disponibilizar as informações para os clientes. Então, a gente tem alguns clientes no processo que eles acessam via app, acessam via portal. Então, ele tem isso daí. E em alguns casos, tem cliente que tem uma relação tão próxima da trade que ele fala: cara, eu queria que você me mandasse uma view, consumisse uma API para ter essa informação, para eu ter isso mais dinâmico aqui dentro. Até esse tipo de fluxo de trabalho, o GGT ele permite com esse tipo de informação lá dentro, né? Então é interessante isso daí, tá? A montagem de BIs que você consegue fazer para disponibilizar alguma visibilidade para um cliente ou outro. Então, tipo, tá muito, muito. Como é que eu vou te falar? No DNA do GGT, tá muito enraizado no DNA dele essa proximidade, permitir essa proximidade do cliente com a trade, né, com o importador aqui. Então, eu acho que é uma parte que a gente consegue ajudar muito. O cliente que me fez essas perguntas, eu deixei ela bem genérica para você responder, mas eu queria até detalhar um pouco mais esse tópico. O cliente que me fez essas perguntas, ele ficou preocupado assim, tá, eu tenho um cliente aqui, que esse cara me passou parte da operação e parte para outra trade. Cada um montou o seu catálogo. Uhum. A hora que eu mando isso tudo para o cara depois, a Receita, a priori, não tem uma forma dela cruzar os catálogos da trade A com a trade B com o cliente. A prova é que eles esqueceram da trade, porque se fosse pensado na trade, ela ia fazer o quê? O catálogo é do encomendante e a trade tem a procuração para acessar e usar. Então, ficaria uma coisa mais lógica. Do jeito que está hoje, cada trade monta um catálogo independente, lá na frente a Receita pode fazer uma junção disso. Apesar de que, como a gente já falou nos outros eventos sobre a do INPE, desses outros 2 eventos que eu comentei no início desta live aqui, a do INPE é condição para a existência
e para o acontecimento da reforma tributária que já começa o próximo ano aí, com algumas coisas chegando para a gente, né, dentro do cronograma oficial. Na reforma tributária, trade não existe, né? Não existe assim, o benefício fiscal não existe. A operação por conta e ordem continua existindo. Então, existe, pelo que eu li nas entrelinhas, uma aposta muito grande do governo de que as trades vão ter alguns desafios nos próximos 10 anos para ficar de pé, né? Se a trade vai acabar, se o benefício vai acabar, é a conversa para outro momento, mas eu estou falando assim, a leitura que se faz do que está na mesa, colocado pela Receita Federal, é que, tipo, não vou gastar energia com você, porque eu não sei como você vai estar daqui a 10 anos com a reforma tributária. Vou cuidar de quem eu sei que já vai, que estará aqui, e, enfim, tem uma aposta por trás disso daí, que eu fiz essa interpretação, não sei se você, Ricardo, e as outras pessoas que estão nos acompanhando fizeram a mesma leitura, mas muito grande nessa linha que eu fiz, e acredito muito que as trades estão numa corrida para se reinventar e agregar ainda mais para o cliente tecnologia, entrega de valor agregado, inovação, buscando alternativas logísticas. Então, assim, investindo para otimizar o cliente para que o benefício fiscal não seja mais necessário para a existência. E isso vai, e eu não tenho dúvida que eles vão conseguir. Não tenho essa dúvida, porque se tem um empresário criativo e eficiente, é o dono, é o cara da Trade Company. Ele vai sair do outro lado. Lógico que não todas, né? Tem caras que têm um nível de investimento maior, menor, capacidade também, criatividade. Eu não estou colocando todos vão ser fora da curva, né? Mas a grande maioria tem um diferencial aí gigantesco. Perfeito. Ricardo, mais uma pergunta, porque a gente está chegando perto do final. Quero te fazer mais duas perguntas. O cliente faz parte da operação própria e parte ele terceiriza para trading. Como ficaria esse fluxo? É a mesma lógica de duas tradings? Para mim, ela tem uma lógica muito, muito, muito parecida, tá? O ideal é que depois, se ele fala o seguinte, mas isso muda para mim em quê, né? Na verdade, quando você terceiriza, você acaba tendo uma necessidade, esse importador, ele foi buscar alguma coisa de vantagem na trade, seja, você já elencou várias ali anteriormente, né? E essas opções que ele traz ali, ele coloca na mesa, tem esse desafio também para o importador, que ele precisa o quê? Consolidar as informações. Normalmente o importador ele tem a necessidade de saber alguns dados logísticos, né? Por exemplo, quando é que essa mercadoria vai chegar, por que ela, quando que vai entrar na minha fábrica, ter esse tipo de controle. Então, esse fluxo ele acaba sendo necessário de ser criado também. Então, a gente consegue ajudar ele também nesse fluxo de informações de importações híbridas, desculpa, colocando isso daí para ele estar fazendo esse acompanhamento dentro da própria do GGT, seja ele sendo um cliente de uma trade, né, esse importador, e para trade, na verdade, disponibilizar também até possibilidade de você estar enviando esse tipo de informação, seja por e-mail, seja por API, seja por aplicativo. Então, quando esse fluxo ele vai ser construído e ele tem que ser dinâmico. Então, a ideia é praticamente a mesma, né? Exato. A última pergunta para a gente encerrar estamos lidando aí com a versão final do INPE ou vai ter ainda mudança? Porque tudo que a gente viu ali de cronograma, de ajustes, de coisas que foram acontecendo gradativamente, o que você entende? Estamos na versão final, ainda falta muito, falta pouco? Eu entendo que a gente está muito próximo da versão final, mas dizem que o perigo mora no detalhe, né? Então tem os detalhes ali que a gente precisa terminar, né? Eu falo a gente, mas na verdade a Receita Federal, a parte de integração com o PCCE, ela não está fechada. A gente não sabe como é que os estados vão se adaptar, né? Uma das partes que ela é o maior desafio na minha visão aqui de integração e fora os órgãos anuentes que estão andando, porque é um emaranhado de sistema que a Receita Federal tem. São muitos sistemas. Então, desligar aquilo ali para cada órgão anuente
também vai ser um outro desafio. E pode ser que no meio do caminho, que já aconteceu isso, eles descubram que ficou algum cabelinho de fora ali que eles precisam cortar, né? Então, aquele ajuste ali, ele pode ser que ele modifique algumas coisas no cronograma, né, para poder entrar em produção, mas eu entendo que, tipo assim, o grosso mesmo, a gente já chegou numa fase bem avançada. Legal, pessoal. Para encerrar, obrigado aí, Ricardo. Pessoal, é isso. A do INPE é uma realidade. Não deixem para depois. Aproveitem cada minuto, façam um teste, treinem equipe, se preparam. Recomendo assistir os outros webinars que fizemos sobre o tema. Minha imagem ficou um pouco borrada aí no final, mas dá para vocês me verem aqui, meio que. Não sei se para o Ricardo também está parecendo um pouco quadriculado, mas enfim, o online tem desses detalhes, né? Recomendo assistir aí a sequência de webinars que fizemos para o importador e para o despachante, bem como outros conteúdos. Temos aqui também o QR Code que você pode falar com o nosso time. Se você já é cliente, você tem todos os nossos canais de suporte à sua disposição, mas não hesite em nos procurar. Qualquer dúvida, qualquer ponto que a gente tenha trazido aqui para o debate, fiquem à vontade aí para nos questionar mais detalhamentos. Obrigado aos que participaram. Infelizmente, já estamos aí com mais de 55 minutos de live. Não vai dar para responder as perguntas. Quem sabe a gente faz um quarto evento aí, aberto, só para responder as perguntas sobre o tema. O mercado já está se organizando e cada vez menos essas dúvidas têm ficado aí no ar. Ricardo, muito obrigado aí pela participação, pelo seu tempo, tá? Obrigado a todos aí por prestigiar essa sequência dos eventos. E até uma próxima. Eu agradeço mais uma vez, estamos disponíveis aí para trazer mais informações. Obrigado a todos aí, feliz por estar participando desse evento do Nexus e da NTT Data. Muito obrigado, pessoal. Um abraço, até a próxima.